Cíntia Michels está na área, e na área comigo hoje, ele que é astrofísico e especialista em Quantum Machine Learning e Quantum Optimization pela Unicamp. Cientista-chefe em tecnologias quânticas na Qubits Brasil e presidente do IBTQIM. Ah, falei certo. Instituto Brasileiro de Tecnologias Quânticas e Inovações. E voluntário da ABNT para o tema de tecnologias quânticas. Seja muito bem-vindo, Wilson da Fonseca. Muito obrigado, Cíntia. É um prazer estar aqui com você. Espero que a gente possa bater um papo bem louco aqui sobre quantum, né? Essa coisa que ninguém entende muito. Vamos ver se a gente dá uma luz para o povo aqui. Com certeza, essa luz é muito bem-vinda, porque a gente sabe que esse é um assunto que tá mexendo com o nosso futuro, já está virando presente, e a gente precisa entender um pouco melhor e saber como se relacionar, o que pode vir de bom, o que a gente tem que ficar alerta. Então, eu estou muito feliz em te receber aqui, agradeço que você tenha vindo. E para a gente começar, então, eu já quero te ouvir o que te encanta nesse universo quântico, o que te fez querer ir para esse lugar. O que me encanta? Bom, basicamente, a coisa mais interessante, né, do universo quântico é que ele não é um universo, ele é um multiverso, né? E ele é um multiverso de probabilidades e possibilidades. Isso, por si só, né, já traz todo um mistério, e aí a gente acaba, né, entendendo, entrando nesse segmento e vendo que a coisa é realmente grande, é complicada, né? Como disse, né, o Richard Feynman, ninguém entende quanto, né? E a gente também não tem a pretensão de entender. Porém, a gente se esforça bastante para conseguir chegar a um meio termo aqui desse cenário. Já dá para começar assistindo o filme da Marvel. Tem um filme que é sobre isso, né? O Homem-Formiga. O Homem-Formiga. Isso. É um bom filme, diga-se de passagem. Ah, então. Eu assisti, eu achei um barato. Então já fica a dica para quem quiser começar a entender, tá aí um caminho lúdico, né? Para conseguir entender. E você, no seu caminho, né? Você é um astrofísico. Você sempre soube que você queria esse caminho ou esse caminho surgiu de uma oportunidade? Na verdade, esse caminho surgiu, né? Basicamente, eu não atuei muito como astrofísico, né? Fui para o mercado, acabei atuando mais na área de tecnologia da computação, então trabalhei para grandes corporações, né? Não vale nem a pena citar, mas grandes corporações como grandes bancos, o maior banco do Brasil, entre outros, né? E lá eu conheci algumas pessoas, como a doutora Samurai, que fica a referência para quem quiser conhecê-la, né? E ela me abriu esse olhar, né? Falei, olha, pô, você devia, né, estudar, né, tecnologias quânticas, computação quântica, porque tem tudo a ver, né? Aí eu comecei a correr atrás desde 2019. E nessa corrida, né, eu acabei aumentando a minha formação e estou seguindo aí a duras penas com dinheiro no Brasil, né, para trabalhar esse cenário. É bem desafiador, a gente vai falar disso, mas para a gente poder colocar todo mundo na mesma página, e assim, o universo quântico é muito grande, então a gente fez uma escolha aqui de ir para um caminho que não deixa de ser um universo dentro do universo, que é a computação quântica. Então, explica para a gente, assim, de uma forma bem simples, para quem, de repente, nunca ouviu falar disso. O que é essa tal dessa computação quântica? E por que o Brasil precisa surfar essa onda? Muito bom. É interessante a sua pergunta, porque, assim, essa talvez seja a grande dúvida, né, da sociedade como um todo. Quando a gente fala de computação quântica, nós temos que pensar algumas coisas como o que é a computação clássica. Então, o primeiro cenário é esse. A computação clássica, ela trabalha com bits e bytes, né? O que significa isso? Significa que um bit, né, para que ele tenha valor, ele tem que estar ligado, né? E para que ele, quando ele está desligado, ele tem um valor zero. Então é aquela questão dos zeros e dos uns, né? Que todo mundo aí fala, nossa, o computador é complicado, zeros e uns. É complicado, né? Mas esse é o cenário mais simples e é o clássico que funciona. A gente pensar esse cenário, né, de zeros e uns, vamos pensar na moeda, né, como cara e coroa. Então, considera que cara é 1 e coroa é 0. Eu jogo a moeda para o alto, né, quando ela cai na mesa, né, ou eu vou ter uma resposta cara ou coroa, ou seja, ou ela é 1 ou ela é 0. Né? Na computação quântica é um pouco diferente, ela vai um pouco além. Então, quando eu jogo a moeda para o alto, eu não sei o que ela é. E é exatamente aí que a computação quântica entra no cenário. Então, ela está rodando no alto, ela pode ser 0, ela pode ser 1, ela pode ser as duas coisas ou ela pode ser nenhuma das coisas.
Esse é o grande lance da computação quântica, né? Porque ela tem um universo de probabilidades ali, né? Então, ela tem a questão que é o emaranhamento, né? O entrelaçamento, que são questões mais técnicas, mas, assim, que dá para pensar, né, o quanto que isso tudo é diferente. Então, quando ela está rodando no ar, ela está emaranhada, né? Você não sabe. Desculpa, perdão, ela está sobreposta. Sobreposta. E aí, se eu tivesse duas moedas e jogasse as duas para o alto, e elas tivessem essa correlação, elas estariam emaranhadas. Oh, meu Deus do céu. Ou seja, pode dar qualquer coisa nessas duas moedas, Qualquer é coisa, isso? tudo entre 0 e 1, ou 0 ou 1, né? Ou Ou nem nada. 0 nenhum. Porque ela pode atravessar uma dimensão e parar em outro lugar, é isso? Exatamente. Sensacional. O universo é muito vasto, né? O conhecimento é algo que é tão expandido e tão maior do que a gente conseguiu acessar até agora, que é muito fascinante quando a gente vai abrindo essas novas frentes e vai conectando os conhecimentos e vai expandindo a fronteira, né? Porque não à toa Sócrates, né? O grande Sócrates, só sei que nada sei. Quanto mais a gente Exatamente. vai aprendendo, mais a gente vai vendo que, caramba, tem muito mais caminho, né? Tem muito mais lugar para descobrir. E dentro desse universo, então, da computação quântica, a gente já tem avanços nesse sentido, né? Não é que é uma coisa que está intangível, é uma coisa que a gente já vê. Inclusive, a gente se conheceu num evento na IBM sobre o tema, e eu me lembro que foram apresentadas várias aplicações ali, e a gente trazendo essa importância do, poxa, o Brasil precisa surfar essa onda. Então, assim, é possível que o Brasil surfe essa onda e por que é preciso, por que é tão desejável que a gente surfe essa onda? O que poderia acontecer se a gente deixar mais essa passar, se a gente ficar para trás? Vamos trazer aqui o seguinte cenário, né? Essa sua pergunta é importantíssima para a gente entender, né, em que momento que o Brasil está e como que ele consegue navegar, né, nesse mar aí do quanto. Quando a gente fala, né, em tecnologias quânticas, nós estamos falando de uma infinidade de soluções, tá? Então, entre elas, nós temos, né, o próprio computador quântico, nós temos sensores quânticos, temos algoritmos. Todo esse universo de soluções é importantíssimo. Por quê? Por causa da soberania do próprio país. Então, hoje, nós estamos na independência dos Estados Unidos, que tem um grande investimento nesse segmento, uma dependência da China, que tem mais investimento ainda nesse segmento, e o Brasil nem está, né, no índice de como que esse cenário todo está sendo construído. Então, só para você ter uma ideia, o Brasil tem em torno de 10,3 milhões de euros investido em tecnologias quânticas desde 2023, enquanto que a China tem 10 bilhões desde 2018 e os Estados Unidos 1,6 bilhões aproximadamente. Então, é uma diferença muito grande, há um hiato aqui, né? Por outro lado, as próprias nações, né? Os grandes players do mercado, eles têm um interesse restrito em abrir isso para o Brasil, né? Por quê? Porque a partir do momento que o Brasil, com todo o potencial, com todo o território que ele tem, com nióbio, com materiais nobres que nós temos aqui de terras raras, entra nesse cenário, nós somos um concorrente muito duro para eles. Então, existe uma certa, né, um embargo silencioso, né? Ou seja, é difícil você conseguir entrar nesse mercado. Mas a gente tem que realmente buscar aí nesse cenário, né, investimento para isso, buscar pesquisa, buscar trabalhos que realizem, né, uma entrega de valor para a sociedade. Nossa, eu preciso fazer um comentário aqui, porque é importante a gente reforçar, né, o quanto o Brasil é um país privilegiado e que precisa se apropriar desse potencial todo e ir para o jogo, né? Porque, assim, nós somos o celeiro do mundo para alimentação, é o celeiro do mundo para talento. A gente tem muito talento que sai do Brasil. Eu vi isso quando eu morei no Vale do Silício, a quantidade de talento brasileiro que está lá e que a gente sabe que está em outros lugares do mundo, o que é muito bacana do ponto de vista de um intercâmbio de conhecimento.
Mas, ao mesmo tempo, pode não ser tão bacana do ponto de vista de, cara, a gente está perdendo talento porque essas patentes estão sendo geradas nos Estados Unidos por cabeças brasileiras. Porque lá tem uma estrutura de pesquisa que aqui nem sempre tem. Então, assim, a gente exporta alimento, a gente exporta talento e a gente tem muito potencial para exportar tecnologia se a gente efetivamente fizer a lição de casa que precisa ser feita. Então, assim, para reforçar, o que o poder público pode fazer hoje para ajudar a botar uma potência aí, ajudar a tornar o Brasil mais competitivo, se a gente sabe que talento a gente tem, mercado a gente tem, o que está faltando nessa equação? Bom, acho que a primeira coisa que está faltando é vontade, né? É preciso ter vontade. Então, se nós fôssemos comparar, né, o nível que nós estamos em relação, por exemplo, à China, nós estamos aí pelo menos uns 30 anos atrasados, né, no investimento em tecnologias quânticas. Mas se a gente olhar por um lado um pouco mais otimista, nós precisamos ter políticas, né, que sejam fortes no sentido de trazer investimento para dentro do Brasil, porque existem empresas lá fora interessadas em investir no Brasil. Existem empresas que não querem, não nos querem, mas existem empresas que estão interessadas em investir no Brasil. E este investimento, seja ele externo ou interno, né, para você ter uma ideia, as Forças Armadas, por exemplo, ela não pode comprar uma tecnologia desta ordem de um país estrangeiro. Ela precisa desenvolver em casa. Então, nós Questão de segurança nacional. Questão de segurança nacional, soberania, né, da nação. Então, nós temos hoje, né, pessoas na Marinha estudando o tema, né? Temos parceria com eles para poder desenvolver soluções nesse sentido. O que falta é um marco tecnológico de tecnologias quânticas, né? Falta uma política nacional, falta uma estratégia do Brasil no tempo. Então, uma estratégia em 10 anos, da onde o Brasil está, para onde ele pretende ir. E aí, nesse sentido, a gente precisa captar, né, a academia, e quando eu falo academia, aqui eu coloco universidades, faculdades, colégios técnicos e até os colégios de ensino básico, para começar a desenvolver, né, as competências necessárias para essa área. Quais são as competências necessárias? Eu preciso de engenheiros, eu preciso de físicos, matemáticos, químicos, agrônomos, economistas. Essas pessoas têm que pensar no modo quântico de ser. Porque não adianta eu construir uma solução, né, que só é uma replicação do clássico para dentro de um computador quântico com o potencial que ele tem. Eu preciso ter um pensamento diferente, eu preciso ter uma mentalidade fluindo de maneira quântica. Nossa, então conta pra gente. Eu já tô lá, você falou economista, eu já me incluí então na turma, porque minha formação é economia. Eu falei, opa, então quem sabe posso contribuir com alguma coisa, porque realmente é um universo fascinante, é um futuro que já está se tornando presente e a gente precisa se movimentar e se movimentar rápido. Então, o que é esse pensamento quântico? O que você vê que muda? Como que você explicou um pouco em termos do computador, né? A gente parte do 0 ou 1 para de 0 a 1, ou 0 ou 1, ou nem 0 nenhum. Isso é uma coisa. Agora, o que seria pensar de uma forma quântica? O que seria essa virada de chave que precisa ser feita? Eu vou trazer um exemplo da agronomia, né? A agronomia, ela tem, né, uma série de dificuldades para compreender, né, o local de plantio, né, o que aquele local tem de minerais, tem de subsídios para uma planta, para uma solução agronômica ter sucesso. Quando eu penso de maneira tradicional, eu faço uma agricultura tradicional, né? Eu desmato, né? Eu cavo, planto, faço agricultura tradicional. Se eu pensar de uma maneira não tradicional, de uma maneira quântica, eu vou pensar numa agrofloresta, por exemplo. E eu vou aproveitar o segmento aonde eu tenho minerais, né, produtos, né, naturais dentro daquela área para extrair o melhor daquela área. E como é que eu faço isso? Através de sensores quânticos. Então, um conjunto de sensores quânticos vai conseguir dizer para mim, especificamente, naquele espaço, o que eu consigo plantar que vai aproveitar melhor aqueles minerais, aquela química que está no solo. Então, tem todo um pensamento diferenciado aí. Né? Nossa, fantástico. Não é só desmatar. Muito bem. Não, você explicou muito bem, porque, assim, é sair de um pensamento linear
e abrir um pensamento holístico. Realmente você ter um olhar 360 para entender quais são as infinitas possibilidades ali e qual que é o melhor caminho para a gente tomar. Então, não vou deixar de fazer uma agricultura. Ok, essa agricultura nos trouxe até aqui, essa agricultura nos alimentou, continua nos alimentando, e se a gente quiser continuar a ser alimentado, a gente pode fazer de um jeito em que a gente faz isso em harmonia com o ambiente. Assim como cada vez a gente foi desenvolvendo as tecnologias para a agricultura, né? Começou num plantio lá atrás e hoje já é altamente tecnológica, é o próximo passo da tecnologia. Então, isso é muito bacana porque ficou bastante claro. E para a gente trazer mais, então, tornar mais palpável, queria que você falasse um pouco mais sobre o trabalho que você tem feito, assim, essas aplicações práticas. Uhum. Você está no interior do estado de São Paulo, então conta um pouco para a gente dessa potência, esse estado maravilhoso que a gente vive, que é uma potência e que tem as suas vocações regionais. Isso eu acho fantástico, que São Paulo é um estado que investe nas suas vocações. E você está numa região que está com uma vocação quântica. Conta para a gente um pouco sobre isso e o que vocês têm feito. Legal. Eu estou na região de Boituva, na região metropolitana de Sorocaba. Nós estamos em parceria com o Polo Tecnológico de Sorocaba. E essa parceria envolve, né, o IBTQIM, que é o nosso Instituto Brasileiro de Tecnologias Quânticas e Inovação. E o nosso IBTQIM está sediado dentro do Polo Tecnológico de Sorocaba. O objetivo é transformar a região metropolitana de Sorocaba em um polo de tecnologias quânticas. Para isso, nós estamos atuando, né, com as indústrias locais, né, com o segmento de indústria 4.0, então na construção de sensores, né, na construção, né, estamos ali em parceria com um outro grande player, que é o Senai, para tentar trazer, né, a construção do computador quântico para o Brasil. É um trabalho que, óbvio, é um trabalho de 5 a 6 anos aí para ser feito, né? Então, é um trabalho bacana, divertido, né? Intenso, e a gente quer transformar realmente o Brasil, né, no sentido de construir as tecnologias quânticas que o Brasil tem a competência de construir. Nós não queremos concorrer em construir um grande computador quântico como a IBM constrói, né, nos Estados Unidos, ou a D-Wave, né? O que nós queremos é uma outra coisa. É trabalhar com os sensores. Os sensores é uma área que hoje se encontra meio que em segundo plano, e o Brasil tem mentes e potencial para trabalhar os sensores de forma quase infinita. Que seriam esses sensores para essas aplicações, como você deu o exemplo do agro, e para que mais? Por exemplo, para a indústria, né? Então, vamos falar na aviação. Então, um sensor quântico consegue, por exemplo, identificar rachaduras na fuselagem de uma aviação que um raio-x não consegue. Nossa, isso aí é fantástico. E o Brasil é uma potência na aviação, né? Exatamente. Embraer maravilhosa. E a gente tem muito esse caminho de exportação de tecnologia, né? Já é um caminho construído. Então, olha só, a gente não está nem falando de reinventar a roda, a gente está falando de aproveitar as potências que a gente já tem. E qual que está sendo o teu desafio hoje nessa área? Agora, o teu particular, né, como Wilson, é conseguir financiamento, é conseguir gente especializada na área, é conseguir abrir portas, é o cliente. Quais são os desafios assim que você tem vivido nesse momento? O desafio, acho que o maior desafio que nós temos vivido, e eu pessoalmente tenho vivido, é a sociedade, né? A indústria entender a importância das tecnologias quânticas. Nós passamos em tudo por um processo de educação, né? A nossa educação como brasileiro, ela tem as suas falhas, tem as suas qualidades, né? Tanto que nós temos um povo maravilhoso, e por conta disso, a indústria utiliza, né, todo esse potencial brasileiro para o dia a dia, consome isso na máquina, né? Vou usar um exemplo pejorativo aqui, na máquina de moer gente, mas não pensa no amanhã. E esse é o grande problema. A sociedade precisa pensar no amanhã, precisa entender que as tecnologias quânticas não vai um pouco além, por exemplo, da inteligência artificial. Eu posso ter, né, dentro do segmento de quantum, né, o quantum machine learning, que é o treinamento da IA com todo o potencial de paralelismo quântico de um computador quântico.
Então, eu vou pegar a IA, como se eu pegasse ela e fizesse uma explosão. Né? De A gente repente, já não está lidando com a IA, imagina com a IA quântica. entendeu? Então, assim, e aí, óbvio, né? Você tem uma infinidade de possibilidades, né? Tanto para o bem quanto para o mal. É um cenário, né, enorme. E falando nisso, tem o famoso dia Q, que tem a ver com as tais das mensagens criptografadas, né? Todo mundo já, por mais que talvez não entenda muito bem, já ouviu falar, mesmo ali no WhatsApp, né? Essa mensagem é criptografada. E tem esse tal desse dia Q aí, que tem a ver com o dia que o computador quântico vai conseguir romper com as nossas barreiras atuais de proteção de dados. Fala pra gente um pouco disso. É o fim do mundo como a gente o conhece? Eu costumo brincar que como é que eu diria assim, que os apocalípticos de plantão, né, estão sempre falando que o fim do mundo vai chegar. Né? Eu não diria o fim do mundo, mas é uma ruptura de fato. Tá? E o que significa essa ruptura? Significa que toda a criptografia RSA, por exemplo, tá? Que utiliza a fatoração de números primos, ao encontrar, né, um computador quântico com potencial suficiente para fatorar números grandes, vai deixar as portas todas abertas. O que eu estou falando? Por exemplo, um RSA de 2048 bits vai ser quebrado por um computador quântico de 13.000 qubits. Ah, nós temos isso hoje? Não, nós não temos isso hoje. Né? Nós temos aí a IBM trabalhando aí 1.100 e poucos qubits, né? Nós temos algumas outras empresas trabalhando alguns qubits aí que ainda não chega nesse número. Mas a tecnologia quântica ela é exponencial. Ela não cresce na mesma medida que a tecnologia clássica cresceu. Então, isso significa que aproximadamente em 2030 o dia que chegará. Meu Deus, é tipo depois de amanhã, né? 2030. É logo ali na curva. Tem muita coisa prometida aí para 2030, né? Vamos ver se a gente chega lá, que jeito que vai chegar. E assim, então trazendo, você explicou um pouco da parte técnica, mas trazendo então para o nosso dia a dia, isso quer dizer o quê? Que a segurança de um banco, por exemplo, vai ser derrubada. Os bancos estão evoluindo, né? Então vamos lá. O Bradesco, o Itaú aqui no Brasil, né? E outros bancos fora do Brasil também estão evoluindo no sentido de construir essa criptografia que eles chamam de pós-quântica. O que é uma criptografia pós-quântica? É uma criptografia que vai respeitar, né? Vai entender que um computador quântico pode quebrá-la e ela vai se proteger contra isso. Não é porque ela é após a quântica mais avançada, não. É porque ela tem potencial para se proteger de um ataque, né? De um algoritmo de fatoração quântico, por exemplo. Tá? Então, está sendo construído. O NIST, né, já tem lançado alguns algoritmos que estão aprovados como resistentes à criptografia quântica. Então, o BB8, né, que é o BB8, é um algoritmo que já é resistente, e alguns outros que agora não vou lembrar o nome, perdão, mas são muitas coisas no dia a dia, a gente acaba esquecendo. Então, tem algoritmos já que são resistentes a esse tipo de ataque. Né? O outro fator é acesso a um computador quântico para quebrar a criptografia quântica. Né? Hoje é muito caro esse acesso. Então, um hacker, né, não tem acesso. Né? Mas a gente tem que tem que ficar alerta, porque da mesma maneira que esse mercado negro, né, existe no mundo clássico, ele vai existir no mundo quântico. Veja aí toda também a Deep Web, né? Tem todo tudo que tem para a luz tem para a sombra, né? É impressionante. A gente está esse é o universo que estamos agora, esse universo de dualidades. Já, se a gente pegar sabedorias antigas, né? A própria sabedoria do Tao, né? Ele mostra pra gente. Tem a luz, tem um pouquinho da sombra. A gente tem a sombra, tem um pouco da luz. Então, é o universo escola que a gente está vivendo. E pensando nisso, assim, de tudo que você já viu dentro desse tema, o que você destacaria, assim, que te impactou muito? Tanto para o positivo, de você olhar e falar assim,
nossa, isso aqui é fascinante. A hora que a gente materializar isso aqui, a gente vai dar um salto quântico. E o que você olhou e falou assim, meu Deus, isso aqui eu espero que nunca se torne realidade, assim, tem alguma coisa? Sim, na verdade é a mesma moeda vista com as duas faces, tá? Eu sou tracker de carteirinha, o que significa? Eu sou fã de todo Jornada nas Estrelas, Star Trek, né? Todos os filmes, as séries, sei de cor um monte de episódio. Nem, esse talvez é um outro podcast. Mas se a gente pensar hoje no potencial da tecnologia quântica, né? Juntar ele com inteligência artificial, nós temos aí poder nas mãos para resolver todos os problemas do mundo. Né? E aí nós estamos falando, né, de singularidade, estamos falando de utopia, estamos falando de levar o homem atual para o homem do futuro. Tá? Então isso é emocionante, é empolgante, é com isso, e esta é a minha crença, é com isso que eu trabalho, e por isso que eu trabalho com esse segmento. Né? Por outro lado, esta mesma solução, né, de usar o quantum com a IA nas mãos erradas, né, pode acabar com o mundo, né, pode acabar com o potencial evolutivo deste homem. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. A sociedade, né, tem que estar muito alerta, tem que estar muito atenta para o que está acontecendo no mundo em relação às tecnologias quânticas, o que está acontecendo no Brasil e participar. Participar, né? É importante, porque eu vejo que a gente está num momento de convergência. Se a gente pegar, eu converso com as pessoas de diferentes temas aqui, né? Se a gente pegar o momento climático, a gente vê o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que é assustador. Parece que a gente está assistindo um cataclisma em tempo real e tentando ajudar de alguma forma. Ao mesmo tempo, o melhor do ser humano vindo à tona, né? Muita solidariedade, muita fraternidade, muita cooperação. E, ao mesmo tempo que vem o pior também, que a gente viu coisas muito ruins que estão acontecendo lá, e a gente está trabalhando nos bastidores para ajudar a que o bom prevaleça, né? Quando a gente vê diversas... Puxa inteligência artificial, puxa a parte quântica, diversos caminhos a gente vai olhando, guerras que estão acontecendo no mundo nesse momento, você fala, um maluco aperta uma bomba atômica, eu acredito que tem forças superiores ali que seguram, viu? Porque não é possível, porque se dependesse só da gente, eu acho que a gente não estaria mais aqui. Então, assim, a única coisa que faz sentido na minha cabeça é não, tem forças superiores ali que dão uma freada nessas maluquices, porque o ser humano consegue ser muito irresponsável. Então, assim, eu vejo que a gente está num momento de virada, né? E muitos sábios do passado falavam disso, falavam, olha, a gente está se aproximando do momento de uma senda, que ou a gente vai sair melhores do outro lado, ou a gente não vai sair. Uhum. É assim, que é o que você está trazendo. Então, assim, acho que com toda essa reflexão, e passou super rápido, teria muito mais coisas assim para a gente ficar aqui conversando. Eu espero que possa te receber aqui uma próxima vez. Estarei sempre à vontade. Mas com isso que a gente conversou, queria pedir para você deixar uma mensagem, assim, o que você acha que, tá bom, a gente está lidando com isso, mas eu, ser humano que estou aqui, que de repente olho e sinto que eu não... Obviamente, ninguém sozinho vai resolver essa equação, né? Mas o que a gente pode fazer para contribuir? Que mensagem você deixaria para quem acompanhou a gente até aqui? Eu acho que a mensagem, na verdade, Cíntia, é um convite. Né? Um convite para que a sociedade participe de fato dessa evolução, dessa corrida, né? Porque, na verdade, se a gente, né, não tiver a supremacia, né, ou não tiver, né, a condição de ser um país independente com relação à tecnologia quântica, então a gente está correndo sério risco. Então, que a sociedade participe, que a sociedade venha entender o tema, que a sociedade questione os cientistas, os políticos, os influenciadores, que essas pessoas participem deste movimento de construir um país com potencial tecnológico do futuro. Né? Então, eu acho que essa é a mensagem. Nós queremos fazer isso através do IBTequim, né? Estamos trabalhando para isso acontecer. Óbvio, né? Todo o processo é moroso, né? E o processo de educação no Brasil é moroso também. Então, a gente está construindo isso aí a muitas mãos. E essa, acho que é a grande mensagem. Venham participar, né? Você que está atravessando do outro lado da rua agora,
vem entender o que está acontecendo aqui, né? Você que está aí sentado no seu sofá, vem entender o que está acontecendo aqui, porque é importante que as pessoas entendam para que elas possam ser, né, um fator de diferença dentro do contexto. Perfeito. Muito obrigada. Tá feito o convite. Muito obrigada. Obrigada por ter Imagina, o vindo. prazer foi meu. Adorei a nossa troca. Você nos ensinou muito, muito didaticamente. Muito obrigada por isso. Agradeço, volte sempre. E muito obrigada a você que assistiu até aqui. Nós nos vemos no próximo episódio.